está sendo gravado e a gente dá início a ele. Então, pessoal, nosso principal objetivo aqui é um objetivo de nivelamento, onde a gente vai trazer para vocês um pouquinho de conceitos técnicos, que vai possibilitar ali a comunicação com vocês, tanto do lado de operações, né, quanto fazer uma venda mais consultiva para os nossos clientes. Porque, e aí o Vitor e a Giovana conseguem me auxiliar, é o seguinte, muitas das vezes, principalmente no cenário solar, a gente vai ver que tem vários níveis de clientes. Tem cliente, muitas vezes, que ele é só um curioso, ele não está entendendo, ele chega um pouco perdido, e tem clientes, muitas das vezes, que já vem com a carga, uma bagagem, pesquisas muito grande. Então, a ideia desse treinamento é o quê? Que vocês consigam, muitas das vezes, conversar de igual para igual com esse cliente. Por exemplo, se um cliente perguntar, pô, quantos MPPTs tem o seu inversor? É microinversor, é inversor string, a estrutura de vocês, ela é específica para o meu telhado. Então, é trazer essas séries de conhecimentos técnicos para que vocês consigam aí, muitas das vezes, conversar de igual para igual com alguns clientes, ou, né, daí, né, a instrução para os clientes que estão um pouco perdidos e querem fazer a aquisição dos seus sistemas fotovoltaicos, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse treinamento é conceituar o que é um sistema fotovoltaico, tá? E a gente pode falar, de certa forma, que o sistema fotovoltaico é um conjunto de equipamentos, tá, que é capaz de converter a radiação solar em energia elétrica. E aí, pessoal, dentro do treinamento de hoje, a gente vai ver cada um desses equipamentos, quais eles são, como eles são, aonde eles dormem, como eles funcionam, beleza? E aí a primeira coisa que a gente tem que entender, sempre que a gente fala de energia solar, e principalmente para aqueles clientes que muitas das vezes estão um pouquinho perdidos, é saber diferenciar os tipos de tecnologias, ok? Notem que aqui eu tenho dois tipos de sistemas que utilizam a fonte de energia solar, mas os seus propósitos são distintos. O que eu quero dizer com isso? Aqui à direita, à esquerda, eu tenho um sistema que também utiliza energia solar, mas o intuito dele é o aquecimento da água. E já aqui na direita, deixa eu ver se eu uso o ponteiro, a caneta. Vocês não conseguem ver o meu mouse, né? Aqui à direita, eu não tenho ponteiro. Só dá para anotações. Eu acho que eu vi uma pontinha verde aí, ó. Acho que surgiu Sim, agora. mas aí ele fica. Deixa eu ver se... tá, beleza, podemos usar ele. Então aqui, ó, neste lado daqui, né, no lado da direita, nós temos o sistema fotovoltaico, que é esse o cerne da apresentação, tá? É esse aqui que a gente vai focar em entender hoje. Aqui é os que a Olu comercializa, perfeito? É interessante a gente entender que eles são sistemas diferentes, tá? Como eu falei, o da esquerda ele é focado principalmente em converter, né, do calor do sol, né, para o aquecimento da água, e na minha direita eu tenho ali o sistema fotovoltaico, que ela é capaz de converter a radiação solar, né, a luz do sol, em energia elétrica. Tá? Então, são situações diferentes. É muito comum, às vezes, o cliente, né, os clientes confundir as tecnologias. Mas é interessante que a gente tenha esse conhecimento para poder explicar para eles que são tecnologias diferentes, que utilizam meios diferentes, para que eles entendam, tá? Ok? Então, agora, se um cliente leigo chegar perguntando para vocês, você já sabe conceituar o que é um aquecedor solar e o que é um sistema fotovoltaico, tá? Aquecedor solar, muito focado, principalmente, né, na maioria das vezes, para o aquecimento de água. A energia solar, muito focado para a produção direta de energia elétrica. E aí eu quero saber de vocês, na opinião de vocês, qual dos dois ajuda a economizar na fatura de energia? Valendo. Ninguém. Acredito que os dois, né?
Ó, o Caio falou os dois. Quem mais acha que é os dois? Quem mais acha que somente o aquecimento térmico? Quem acha que é só o sistema fotovoltaico? Eu acho que é só o fotovoltaico. Ok, Priscila acha que é só o sistema fotovoltaico. Quem mais? Quem mais? Eu acredito que os dois, porém, têm objetivos diferentes ali. Propostas Ok, diferentes. Luiz, os dois, objetivos diferentes. Vamos lá, pessoal. Preciso de vocês aí comigo, me ajudem. Eu também fico com os dois. A maioria ficou com os dois. Se você tiver um chuveiro elétrico, o do calor vai economizar energia, porque você não vai deixar de gastar energia elétrica com o chuveiro ou com a piscina. Mas se por acaso você quiser economizar a energia da televisão, da geladeira e dos outros eletrodomésticos, a energia solar vai economizar muito mais a sua energia. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Não é mais ou menos por aí, não. É bem isso mesmo, tá? Ambos, pessoal, ajudam a economizar a sua fatura de energia. Mas um vai se limitar somente aonde você precisa de água quente, tá? Que às vezes é muito comum também na cozinha você utilizar torneiras com água quente. Mas, por exemplo, se você tiver um ar-condicionado, quer climatizar sua casa, aí o sistema de aquecedor solar já não te ajuda. Ele já não consegue contribuir no gasto, né, de energia elétrica, assim como o Vitor falou, dos equipamentos dentro de uma residência. Então, é bem isso mesmo, tá? E aí, né, como o foco dessa aplicação, desse onboard, é vocês entenderem o sistema fotovoltaico, eu trago para vocês aqui algumas aplicações, né, onde vocês conseguirão verificar, né, como ela é uma tecnologia, né, como o sistema fotovoltaico é uma tecnologia bem abrangente. Então, se a gente notar aqui, eu tenho uma instalação numa residência, né, não é bem uma residência aqui, ó, não é bem uma residência padrão brasileira, mas também se aplica a nós. Logo em cima aqui eu tenho uma usina solar e abaixo eu tenho sistemas, né, módulos fotovoltaicos integrados à fachada de edifícios, que é algo possível, algo aplicável. É o foco que nosso da Olu? Não, tá? A gente vai ver que aqui a gente trabalha principalmente em instalações residenciais e instalações de usinas, onde a gente divide em dois grupos, o B2C e o B2B, né? B2C, venda para os clientes finais, e B2B são projetos maiores, voltado principalmente para empresas, ok? Mas, né, a gente também pode, né, e aí focando, né, trazendo para vocês um pouquinho, né, para a gente poder entender, os sistemas fotovoltaicos, eles vão se dividir em dois tipos. Deixa eu apagar. Vão se dividir em dois tipos. E quais são esses tipos? O primeiro que a gente vai ver aqui, pessoal, é o sistema on-grid. E ele recebe esse nome porque ele fica conectado à rede da concessionária. Ok? O sistema on-grid, ele necessariamente vai precisar da rede da concessionária para funcionar. Logo, se não tiver a rede da concessionária, esse carinha aqui também não funciona. Por quê? Como o próprio nome indica, ligado e grid é rede, ele precisa ali da rede da concessionária para poder funcionar. Então, a primeira característica que vocês têm que ter em mente, sempre que for conversar com o cliente, é o seguinte: entender esse cliente, que muitas das vezes ele quer um sistema fotovoltaico, mas ele necessita de um sistema fotovoltaico que não é ligado à rede, tá? Ou um local isolado, e aí vocês não conseguem estar comercializando para eles sistemas on-grid. Então, isso é um fator crucial quando vocês estiverem aí, né, argumentando e conversando com os nossos clientes, tá? Entender qual tipo de sistema ele quer. Perfeito? O sistema on-grid, basicamente, ele vai ser composto pelos painéis fotovoltaicos, os módulos fotovoltaicos. Pessoal, aqui eu vou falar muito módulo, tá? Eu não vou falar placa. Por que eu vou falar módulo? Lembra que lá no início eu falei que parte do objetivo desse treinamento é que vocês consigam também conversar com o operacional? E o que é operacional? O operacional ali é o time de engenharia.
tá? Que são responsáveis pela execução dos projetos que vocês vendem. E aqui a gente utiliza muito mais o termo módulo do que o termo placa solar. Então, para que você se acostume, eu vou utilizar o termo módulo, tá bom? Então, o sistema on-grid, basicamente, ele vai ser composto pelos meus módulos fotovoltaicos, né, pelas minhas placas, pelo inversor, e aqui tem um componente crucial, que é o medidor de energia. O medidor de energia, ele é, né, quando você instala um sistema fotovoltaico, ele é trocado pela concessionária. A concessionária vai lá no local, retira o medidor antigo, coloca um medidor novo. Esse medidor, ele tem a característica de ser bidirecional. O que significa? Ele consegue medir tanto o consumo do cliente, quanto o que está sendo injetado na rede da concessionária. Então, ele vai conseguir fazer essas duas medidas, tá bom? Então, essa é uma característica desse medidor. Então, ele vai ser responsável por quantificar e medir aí, né, o que está sendo injetado na rede da concessionária pelo sistema fotovoltaico do cliente. Então, aqui, pessoal, dúvida muitas vezes ocorre. Ah, esse medidor, quem que arca com o custo? Quem vai trocar, tá? Olha, para projetos menores, né, quem faz a troca desse medidor é a própria concessionária, tá bom? A não ser grandes usinas, aí tem ali, né, tem ali um rateio ali sobre o valor, né, o custo da instalação desse medidor, tá? Mas casos menores, casos da ULU, quem efetua essa troca é a própria concessionária. Então, se o cliente tiver essa dúvida em algum momento, vocês mesmos podem estar passando essa informação para ele. E, Júlio, tá, apareceu um cliente que quer instalar um sistema, mas não tem a rede da concessionária, é um local isolado, né? É um local onde a rede da concessionária não chega. Aí a gente tem que passar, né? A gente tem que entender um pouco sobre esses tipos de sistemas que estão aparecendo aí para vocês. Notem, aqui, ó. Eu tenho uma casa típica na região da Amazônia, onde eu tenho 2 módulos, uma casinha de bateria, e tenho aqui uma casa típica lá do Ceará, né? Numa região mais isolada, que tem apenas um módulo. Ou seja, aqui, pessoal, os sistemas on-grid não se encaixam, principalmente pela falta da rede elétrica da concessionária. Então, peraí, Júlio, você está falando para mim que precisa da rede da concessionária. Então, no momento que a luz acabar, né, teve uma falta de luz, o meu sistema fotovoltaico para de gerar? O que vocês acham? Na concepção de vocês? Pessoal, vamos lá. Chutem. Acho que sim, né? E para de funcionar. Isso, Caio. Exatamente isso, tá? O sistema fotovoltaico, quando cai, né, tem uma falta de energia elétrica, esse sistema, né, o sistema on-grid, ele para de funcionar, tá? E isso ocorre principalmente para evitar acidentes na rede elétrica, ok? Isso aí é muitos clientes, quando vêm até nós, têm essa dúvida. Então, isso é interessante falar também, tá? É interessante alinhar, porque às vezes o cliente fala assim, pô, então quando acabar a energia aqui da minha casa, eu ainda vou ter energia. Se o seu sistema for on-grid, você não vai ter energia não, tá? A energia, ela é assim que ela tem a falta de energia, o inversor, ela vai detectar essa falta de energia e vai parar de injetar energia na rede da concessionária. Para que isso ocorre? Isso ocorre para evitar acidentes na rede da concessionária com os eletricistas que vão fazer essa manutenção. Imagine comigo, seu inversor está funcionando, o cara subiu lá para dar manutenção na rede, cara, se o seu inversor injetar, você pode estar colocando em risco a vida desse eletricista. Então, é por isso que todo inversor on-grid tem essa função, tá, gente? Quando ele detecta a falta de energia, ele para a geração, tá? Ok? Tranquilo até aí? Então, nestes casos, está aparecendo na imagem, né, que não tem rede, né, você não possui ali uma rede da concessionária, você não tem uma Enel, você não tem uma CEMIG, você não tem uma CPFL, a gente utiliza inversores off-grid,
ok? E aí, um pouquinho spoiler para vocês, os inversores off-grid estão sendo aí, com o tempo, sendo substituídos pelos inversores híbridos. Inversor híbrido, não, a gente não vai tratar muito dessa aula, mas basicamente o híbrido é como se fosse a junção do inversor on-grid mais um off-grid, ok? Esses sim conseguem funcionar sem a rede da concessionária, tá? Mas os sistemas off-grid, eles já são o contrário. Eles não podem funcionar junto à rede da concessionária. Principalmente pelo fato do inversor off-grid não conseguir trabalhar junto à rede da concessionária. Então, eles são sistemas desligados da rede. Como o próprio nome indica, off. Pode falar, Caio. A gente vende todos esses sistemas, o off, o on e o híbrido ou não? Hoje, Caio, excelente pergunta, tá? Hoje a gente está focado principalmente em vender sistemas on-grid e sistemas híbridos. Então, hoje a Olu tem uma equipe especializada em vender sistemas híbridos. Então, se algum de vocês identificar um cliente em potencial que quer, né, comercializar um sistema híbrido, vocês podem estar encaminhando aí para o time de venda especializado no sistema híbrido. Basta vocês conversar com o coordenador de vocês que ele vai estar indicando para quem vocês devem passar esse lead, ok? Perfeito? Então, Ele vai sair da nossa alçada, a gente não vai poder vender. Isso aí. Vocês passam a bola, né? Como é um time, você passa a bola para o vendedor e ele segue com essa tratativa. Principalmente no caso do híbrido aí, ele é o caso de alguém que queira que quando falta energia, ainda tenha energia em casa. Perfeito. Beleza. Isso é a aplicação para o híbrido. Faltou energia, mas eu preciso, né, de ter essa energia na minha residência, eu quero ter esse conforto, eu parto aí para um inversor híbrido, tá? E o off-grid é para as regiões remotas, onde não tem a rede da concessionária. E aí, a minha energia vai ser armazenada dentro de um banco de baterias. Energia essa que, posteriormente, eu vou utilizar. Ok? Então, diferença, sistemas on-grid, sistemas off-grid, diferença entre eles. Um se destina a ser utilizado nos grandes centros, onde tem a rede da concessionária. Sistemas off-grid se destinam às regiões remotas, onde você não tem uma concessionária, onde você precisa de um banco de bateria para armazenar essa energia. Sistemas híbridos é a junção dos dois, que aí é o que o Caio já falou. Você vai destinar a clientes que, quando faltar a energia elétrica, eles consigam, né, ainda ter energia dentro da sua residência. Tá? Então, o inversor híbrido é uma configuração diferente, é quantidade de módulos diferente, e também sistemas híbridos possuem um banco de bateria para que, quando faltar a energia, ele entre, né, com a energia proveniente das baterias. Ok? Pessoal, isso aqui é muito importante porque o cliente tem muita dúvida nisso, tá? Principalmente nos sistemas on-grid, como eu já falei anteriormente, ele acha que se ele instalou um sistema fotovoltaico na sua residência, ele sempre vai ter energia. Então, é interessante a gente sempre estar alinhando as expectativas com os nossos clientes. Aqui